Olá, boa noite, você que acompanha o portal Boca no Trombone. Eu sou a Cauana Neitzel e hoje a gente traz mais um episódio do BNT Entrevistas. Hoje a gente conversa com a secretária da Família e Desenvolvimento Social e também a presidente da Fundação da Assistência Social de Ponta Grossa, Tatiana Bello, que vai trazer os avanços, como funcionam as atividades, o desenvolvimento da pasta, a quantidade de atendimentos e investimento tudo dentro da assistência social aqui de Ponta Grossa. Então, aqui você fica informado de todo o que compreende a assistência social de Ponta Grossa e o que afeta diretamente os usuários, as pessoas da cidade. Então, acompanhe a nossa entrevista que vai ser recheada de informações. Olá, boa noite, secretária. Boa noite. É um prazer estar aqui informando um pouquinho sobre o trabalho do social, né? Não só da assistência social, mas o trabalho do social, como eu acumulo função, como você falou, né? A gente trabalha em 3 frentes importantes do município na área social. Secretária, eu vou começar a entrevista falando de uma questão que afeta bastante Ponta Grossa. A gente vê e ouve muitas pessoas falando dessa situação, que é a questão das pessoas em situação de rua aqui no município. Muita gente entra em contato com nós, mandando mensagem, mandando foto, preocupado com a situação dessas pessoas que estão na rua e também dos pedintes, que sempre se encontram pela cidade, vagando. Enfim, é um assunto muito pertinente e muito forte na cidade. Eu gostaria de saber como que a pasta, como que a assistência social vem trabalhando com essas pessoas aqui na cidade. Então, a população em situação de rua, né, no município, como você comentou, ela cresceu consideravelmente, não só no município, mas a nível nacional, a gente percebe isso, e o município ele vem se organizando para o atendimento mais efetivo, né? Então, a assistência social ela trabalha mais na abordagem social e nos atendimentos de acolhimento, orientação para essa população. Mas sozinhos a gente não consegue fazer nada. Então, por isso a gente faz ações conjuntas, tanto com a segurança pública, quanto com a saúde, quanto a qualificação profissional, né, emprego e renda, para a gente tentar superar essas situações, verificar as fragilidades dessa população na rua e tentar com que ela saia dessa situação, porque essa situação não é digna, a gente entende assim que é muito sensível à sociedade e todo mundo se sensibiliza de alguma forma, né? Temos situações complexas, né, que não são referentes a só a pessoa ficar na rua por querer ficar, temos essas situações e por isso a gente respeita a autonomia dessas pessoas, mas a gente tem questões de transtornos mentais, de drogadição, de alcoolismo, até de questões de infrações, né? Então, a gente entende que sozinhos a gente não vai fazer nada. Então, por isso a gente tem todos os serviços, né? É importante a gente destacar alguns serviços da assistência social relacionados a isso. Recentemente a gente implantou o CIAMP, que é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas para esse público aqui no nosso município, que ele engloba várias pastas, né, dentre as que já citei, mas além dessas pastas, a sociedade civil, através da CPG, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, para que a gente faça ações estratégicas de atendimento efetivo para essa população, para que essa população seja atendida nas suas necessidades, mas também saia das ruas de uma forma digna, de uma forma de oportunidades, para que ela entenda que aquela situação realmente é uma situação que não se deve, que a gente não deve deve ser sensível à situação, mas que ela entenda dos riscos que é ficar nas ruas. As ações acontecem diariamente quanto a essas pessoas, a questão da vulnerabilidade que elas sofrem. E agora no inverno sempre tem campanhas. Para esse ano é esperado campanhas em Ponta Grossa para essas pessoas estar frequentando o abrigo, a casa da acolhida, para doação de roupa. Como que é a expectativa para o inverno? Sim, então recentemente, então faz há um mês atrás a gente retomou o banho solidário todos os sábados, né? Então hoje no município a gente tem o Centro Pop, que é a referência de atendimento a essa população. Lá eles podem tomar banho, tomar café, se alimentar, lavar as suas roupas, né? Ver a questão da documentação, ver passagens, né, para outros municípios, caso elas queiram retornar para o município de origem, porque a gente vê que a circulação também não são só de pessoas que são residentes aqui, né, mas que são de pessoas de fora do município. Então o Centro Pop também oferta esse serviço, que é importante a gente divulgar, né? Mas além do Centro Pop, nós temos o serviço de abordagem social que circula nas ruas abordando essas pessoas para que elas possam realmente ir para um abrigo, ir para algum acolhimento, né? Para que ela possa ter pelo menos uma pernoite digna, uma pernoite assim, calma, para que ela não se sinta mais em risco nas ruas, né? Mas isso tudo é orientativo e de sensibilização, né? A gente não tem
as normativas que nos regem, né, para executar esse trabalho, nenhuma delas entende que o serviço deve ser compulsório, e sim orientativo. Tanto da assistência social, quanto da saúde, quanto da segurança pública e outros órgãos também que trabalham nesse sentido. Então, as campanhas, né, quando começam os invernos, né, começa a questão sazonal do inverno, né, dos frios, a gente acirra as campanhas também na questão da abordagem, a gente aumenta o número de equipes de abordagem nas ruas e também a campanha PG Sem Frio, que é direcionada pela Secretaria da Família através do selo social. Então, o ano passado a gente teve um aumento considerável na campanha, justamente pensando que a sociedade também se sensibiliza à causa e a gente tem um resultado muito positivo com relação a isso também. A gente começou aqui conversando sobre um tema bastante sensível na cidade, mas a assistência social ela é muito profunda, é muito complexa, tem muita coisa acontecendo e são muitas vertentes dentro da assistência. Eu gostaria de saber quais são as principais atividades desenvolvidas para assistências num macro, para quem está assistindo entender como funciona. Então, certo. Hoje, como eu acumulo função dentro da Secretaria da Família e da FASPG, a gente sempre gosta de diferenciar as duas pastas, né? Então, a FASPG hoje, né, a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, ela faz a gestão do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência. O Sistema Único de Assistência é basicamente a referência do SUS. Então, quando o SUS, né, tem toda a sua atuação nos territórios, a assistência também tem para identificar as vulnerabilidades, os riscos sociais, para tentar efetivar e superar situações dessas famílias que se encontram nessa situação. Então, a FASPG vai fazer a operacionalização de todos os serviços do SUAS, né? Que seriam proteção básica, especial, o atendimento às famílias que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade, o atendimento deles é nas unidades de CRAS, atendimento de CREAS é nas situações de negligência, violência, né? E nós temos a situação de acolhimento institucional, que quando o vínculo da pessoa está rompido com a família, né? Não tem mais situações que possam sensibilizar mais essa família e elas partem daí para a questão do acolhimento institucional. Esse é o trabalho da FASPG, né? A Secretaria da Família vai trabalhar os direitos sociais e a garantia dos direitos de forma mais ampla, né? Vendo os segmentos mais vulneráveis da sociedade e articulando com outras políticas públicas, né? Então, a gente pensa, enquanto gestão da prefeita Elizabeth, implantar as coordenadorias de políticas públicas, né? Tanto para criança, adolescente, pessoa com deficiência, segmento LGBT, migração, a situação dos indígenas, pessoas idosas. Então, tem vários segmentos que a gente entende que são frágeis na sociedade, que precisam do fortalecimento de políticas públicas, e é aí que entra a Secretaria da Família, articular todas as políticas públicas, além da assistência social, né? A assistência social é uma política pública forte, de atendimento direto à população mais vulnerável, mas a gente entende que tem outras vertentes, por exemplo, a violência contra a mulher, ela não se atinge só as situações mais, né, as famílias mais vulneráveis, principalmente está lá, né, na realidade deles, mas a gente vê que a violência ela é muito mais ampla que só a questão de renda, por exemplo, né, a questão relacionada à renda. Por isso, a Secretaria da Família vem com essa vertente de trabalhar outras políticas públicas, né. Além disso, dentro da Secretaria da Família, nós temos a Superintendência de Habitação, que trabalha toda a política de habitação no município, né, fazendo a questão da regularização fundiária. Nós recentemente fizemos uma adesão ao Minha Casa Minha Vida, que está em trâmite, né? Além disso, o município também está investindo em construção de moradia popular através de recursos do Fundo Municipal de Habitação, que vai ser um aporte de recursos alto também relacionados a isso, porque a gente entende que o município tem um déficit habitacional e que necessita também da execução desses serviços para a população mais vulnerável, principalmente. Tem uma média de quantas pessoas são atendidas aqui em Ponta Grossa por esse sistema? Olha, nós pegamos a referência sempre do cadastro único, né? O cadastro único ele serve como uma base de dados para nós entendermos quais que são as situações mais vulneráveis do município. Hoje nós temos em torno de 53 mil famílias incluídas no cadastro único, né? Então essas famílias de alguma forma acessam todos os serviços, né? Tanto da FASPG quanto da Secretaria da Família, quanto da Superintendência da Habitação, para ter quais que são as
as ideias e o direcionamento de cada política pública, né? Então, hoje nós temos 53 mil no cadastro único, mais o Bolsa Família, né? A gente, dentro dessas 53 mil famílias, nós temos 18 mil famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Então, é um número alto, né? O município é um município de grande porte, nós temos uma gestão plena dos serviços da assistência, então é necessário que a gente tenha uma estrutura e investimento público para que a gente possa executar de forma mais efetiva as políticas públicas na área do social. Falando desse investimento público, do investimento de recursos dentro da pasta, a gente estava acompanhando antemão os investimentos para a área e estima-se um investimento previsto de 77 milhões para Ponta Grossa nesta área da assistência social, das famílias. Eu gostaria de entender como que esse dinheiro ele vai ser direcionado para impactar a população, que chegue às pessoas com serviços efetivos. Então, como você falou, nós tivemos um aumento no orçamento, e isso é reflexo também do trabalho técnico que é desenvolvido através da gestão da prefeita Elizabeth. Ela entende que a sensibilidade, né, do atendimento à pessoa humana, a pessoa que está ali, ao cidadão que necessita, é importante, mas sem o direcionamento técnico, sem estratégias, sem planejamento e sem financiamento, não é possível a gente fazer política pública. Então, por isso, da importância do investimento, né? Então, o ano passado foram 72 milhões, né? Juntando as duas pastas, né? Tanto a FASPG quanto a Secretaria da Família. E esse ano a previsão é de 77 milhões de investimento. 92% desses recursos são recursos do município. É importante a gente ressaltar isso, né? A gente recebe recursos do governo federal, recebe recursos do governo estadual, mas grande parte é investimento do município. E dentre esses, a gente também faz um investimento alto no repasse às entidades socioassistenciais. Então, do orçamento total da FASPG, 46% já é comprometido para o repasse às entidades socioassistenciais. Então, na semana que vem, a gente vai estar também falando um pouquinho mais a respeito do aumento do repasse às entidades, que é importantíssimo, né? A gente sabe que o poder público sozinho ele não consegue executar todos os serviços e, por isso, a gente precisa investir também que as entidades sejam um braço do poder público para executar esse serviço lá para a pessoa que mais precisa, né? Para as pessoas mais vulneráveis. Que bacana. E quais seriam essas entidades sociais que recebem essa verba da prefeitura? Então, a FASPG hoje tem 28 termos de colaboração com várias entidades, né? Então, 28 entidades são que recebem recursos pela FASPG, mas são 30 termos de colaboração. São várias entidades referenciadas à questão dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, centro-dia, acolhimento institucional para criança e adolescente. Então, se eu for citar aqui, são muitas entidades, né, eu vou acabar esquecendo de algumas. Mas dentre elas, a gente pode citar algumas que é a PAI, a ProAlt, deixa eu pensar aqui, a Casa do Criar, nossa, tem muitas entidades que são, e todas são extremamente parceiras, tanto no atendimento técnico, né, de a gente fazer o fluxo com o poder público, né, porque apesar das entidades receberem esse recurso, o fluxo do atendimento, ele necessita passar pela FASPG, né, tem a questão do monitoramento, da fiscalização, da execução desses serviços, que é extremamente séria e importante também, para que seja direcionado realmente para quem mais precisa lá na ponta. É legal falar isso porque é para as pessoas entenderem que essas entidades, elas fazem parte e são principalmente, às vezes, a porta de entrada para algumas pessoas que precisam de um atendimento, que precisam de uma orientação e elas não trabalham sozinhas, é um trabalho que vai se interligando. A pessoa, às vezes, entra numa entidade, precisa de um atendimento psicológico, vai sendo encaminhado e esse trabalho vai sendo multifuncional dentro da secretaria. Isso. A maior parte dos recursos repassados para as entidades são pela FASPG. A Secretaria também entra com aporte através dos fundos da criança e da pessoa idosa também para ações específicas para esse segmento, mas às vezes são as mesmas entidades. Mas como as entidades também acabam tendo vários direcionamentos e várias ações, não só para os serviços da assistência, é por isso que a gente investe também através da Secretaria da Família. Então, é importante as pessoas entenderem que as entidades sociais elas têm um papel importantíssimo na sociedade. Como você falou, elas podem ser a porta de entrada para alguns segmentos, né? A gente sempre cita a questão da referência do atendimento à pessoa com deficiência, né? Muitas entidades recebem o recurso da fundação, justamente para que as pessoas que são atendidas lá, elas superem um pouquinho essa fragilidade que elas têm e tenham um apoio ainda maior ainda do poder público e da própria entidade.
Bacana. Falando na questão de investimentos, de recursos, um local aqui de Ponta Grossa que recebe bastante pessoas e precisa desse investimento é o restaurante popular. Todo mundo conhece, algumas pessoas com certeza já frequentaram. Eu gostaria de saber a média de frequência diária dentro do restaurante popular aqui em Ponta Grossa. O restaurante popular também, ele é 100% financiado pelo município, então todos os recursos aportados ali são do município, né? Então hoje nós atendemos em torno de 650 pessoas por dia, então é um número alto. Além dessas pessoas, a gente também faz o atendimento das pessoas em situação de rua, né? Então a articulação do restaurante popular junto ao Centro Pop é você ceder a refeição para a pessoa que está em situação de rua gratuitamente, né? As outras pessoas pagam um valor simbólico, né, de R$5 ali para ter uma refeição nutritiva, de qualidade, para que ela possa manter também a questão da segurança alimentar ali em dia. E a secretaria, a fundação, ela repassa um valor ao restaurante popular também? Isso, o restaurante popular ele é executado diretamente pela FASE, então ele já está dentro do orçamento desses 77 milhões, então ele tem em torno, o financiamento dele gera em torno de 30 a 40 mil mês, então assim é um investimento alto pro atendimento à população ali, principalmente a população que mais precisa, que a gente sabe que tem um déficit ali com relação à segurança alimentar, e todo mundo tem direito à questão da alimentação saudável, nutricional e de qualidade, por isso a gente investe sempre na qualidade do serviço. E é visto esse impacto diariamente? Sim, a gente vê a questão do atendimento da população ali diariamente e vê o quanto é importante esse investimento do poder público nesta área. Tanto é que a gente pretende, inclusive, posteriormente, implantar o segundo restaurante popular, né, que vai ser uma demanda assim, considerável para o município, mas que a gente vê que é importante a questão da segurança alimentar. Continuando falando da questão de alimentação, Ponta Grossa também tem o cartão que é o PG Mais Humana, que é o cartão para alimentação, para as famílias em vulnerabilidade. Quem pode ter esse cartão? Como as pessoas têm acesso? Como que ele funciona? Onde ele funciona? São muitas as dúvidas, às vezes, que as pessoas têm em relação ao cartão PG Mais Humana. A senhora poderia falar mais sobre isso? Claro. O cartão PG Mais Humana, na verdade, para a gente iniciar a conversa, ele foi substituído anteriormente, né? Nas unidades de CRAS, a gente cedia a questão da cesta básica fechada, né, como forma de um benefício eventual. Às vezes a pessoa ali está numa situação ali no mês, ali a renda ficou comprometida com alguma situação, ela pode dirigir ao CRAS, passar pela equipe técnica, fazer a avaliação ali e ser beneficiada com esse alimento. A partir de no final de 2022, a gente implantou o cartão PG Mais Humana, que foi um direcionamento de autonomia da família de escolher os próprios alimentos. Isso traz dignidade, a pessoa, né, pode se dirigir ao mercado da família, escolher os próprios alimentos, e além dos alimentos, ela pode também escolher itens de material de higiene e limpeza, que também faz parte da questão das necessidades das famílias mais vulneráveis, né? Então, a família que tem interesse, que está passando por alguma dificuldade, procura o CRAS de referência, vai ser atendido lá pela equipe técnica, a equipe técnica vai direcionar, porque a avaliação ela é muito subjetiva, né? Então, pode ser que a família esteja precisando naquele momento, pode ser que ela precise de um pouquinho mais de tempo para poder ela se organizar dentro do cronograma mensal, ali da questão da renda mensal dela, né? Então, isso tudo vai depender muito da avaliação da equipe técnica lá do CRAS. Perfeito. E em relação ao programa O Selo Social, a senhora comentou no início da entrevista como ele funciona, que tem muitas empresas parceiras. Eu gostaria de saber um pouco mais desse desenvolvimento do programa e como as empresas e agora também as pessoas podem estar participando do Selo Social aqui em Ponta Grossa. Ótimo. O programa Selo Social a gente vem profissionalizando ao passar nesses anos que a gente está lá à frente da Secretaria da Família. Então, a gente sempre vai vincular o Selo Social aos ODS, né, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente tem uma agenda, inclusive, a nível nacional aí, para cumprir junto à ONU até 2030. Então, o Selo Social ele vem nesse aporte
junto à sociedade. A questão da responsabilidade social, a gente vem sensibilizando toda a sociedade. A responsabilidade social ela não depende só do poder público estar fazendo o aporte de financiamento para políticas públicas na área do social. Ela precisa envolver toda a sociedade, as empresas, a sociedade civil, as pessoas físicas que de alguma forma querem ajudar e não sabem como direcionar. O selo social está como um suporte a essas pessoas que querem contribuir com a sociedade de alguma forma de responsabilidade social, direcionando às vezes uma doação, um voluntariado, né? Às vezes a pessoa não tem o que doar, mas ela tem a vontade de se doar, né, de alguma forma, e o selo social vem nessa articulação tanto com as empresas, quanto com as entidades, quanto com as unidades que executam o trabalho do social, para que a gente possa ser efetivo também na questão da responsabilidade social. Secretária, como que a população ela pode contar com apoio tanto da Fundação de Assistência Social como da Secretaria da Família e Desenvolvimento aqui em Ponta Grossa? Olha, a gente sempre fala que a melhor forma de contribuir é você saber das informações do que a gente presta de serviços, né? Porque muitas vezes, como a gente iniciou a entrevista, a gente falou muito das pessoas em situação de rua, mas a gente tem um aporte de serviços muito grande de apoio a essas pessoas. Então, se a gente não tiver informação, não divulgar que a gente tem esses serviços, né, a população às vezes fica pensando, nossa, mas a gente não sabe para onde encaminhar. Então, eu sempre falo, a questão da informação é o primeiro passo que as pessoas têm que entender como funcionam os serviços no município para direcionar, para fazer um acompanhamento ali da família, às vezes que acaba pedindo ali na rua, né, olha, tem tal serviço, né, tem o Centro Pop que você pode se informar melhor sobre os serviços. Está acontecendo banho solidário aos sábados na Fundação de Assistência Social, todas as noites a gente tem albergue. Então, a questão da informação para nós é essencial e por isso a gente veio aqui fazer essa entrevista e repassar as informações do que é trabalhado dentro da assistência social e do social como um todo, para que as pessoas entendam o trabalho e nos auxiliem dessa melhor forma. Secretária Tatiana, mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar para o pessoal que está nos assistindo? Eu queria agradecer realmente a gestão da prefeita Elizabeth, que vem investindo realmente na área social, inclusive não só em questão financeira, mas na autonomia técnica que a gente tem enquanto profissional, né? Eu sou servidora pública há 12 anos na prefeitura e ela acabou me dando essa chance de mostrar um pouquinho do trabalho enquanto gestão, para a gente direcionar o trabalho da melhor forma, e isso vem dando resultados aí positivos para a gestão. A secretária comentou bastante sobre informação e aqui no portal BNT a gente sempre está divulgando as questões de datas, o banho social, tudo relacionado à face que chega até a gente estamos divulgando, trazendo as informações para a população. Então, eu gostaria de agradecer muito a entrevista da secretária, ter disponibilizado um tempo para mim aqui conversar com a gente e com os nossos leitores. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para mais temas relevantes aí à sociedade, de informações. Então, a gente fica sempre à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada e muito obrigada a você que nos acompanhou também. A entrevista completa você confere depois aqui no nosso Facebook, também no YouTube, e também temos a matéria escrita com todas as informações, links e números de contato com a Secretaria e também com a face. Então você continua acompanhando aqui no portal Boca no Trombone. Muito obrigada por ter assistido e acesse bntonline.com.br.